Povo lindo, mais um aulão hoje sobre Mindfulness e Terapia Comportamental Dialética e DBT. Tivemos aula já, eu fiz uma aula introdutória, depois com o Thiago Alfredo Ferreira, depois com a Alessandra Vilas Boas, falamos sobre ACT, sobre FAP, e hoje vamos falar sobre DBT. Enquanto o pessoal vai entrando aí, tenham paciência comigo, porque eu vou escrever aqui embaixo o tema da aula, Mindfulness e... Putz, pior que eu vou escrever completo, terapia, porque o pessoal não sabe o que é DBT, algumas pessoas. Então eu vou escrever comportamental, dialética, espaço, DBT, e aí, Mindfulness e Terapia Comportamental Dialética, fixar comentário, fixado. Boa noite, finalmente eu cortei o cabelo, hein? Nossa, finalmente eu cortei o cabelo, nem acredito. Boa noite. Hoje então nós vamos receber o professor Ramiro, que vai estar falando sobre esse tema para nós. Então boa noite para quem está chegando aí, vou esperar um pouquinho. Eu comecei antes, que é só para poder... Hello, o pessoal está dando olá já. Sejam bem-vindos e bem-vindas, enviem para todos a lista de vocês aí de colegas. E logo eu vou estar recebendo cabelinho na régua, exatamente. Cara, meu cabelo tava, olha as lives anteriores, depois compara, tava só formando assim um ninho de pombos assim. E aí eu passei uns dias aqui no centro de Porto Alegre, entrei na primeira barbearia que tinha ali, botei na régua para poder ficar decente. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos todos. O Ramiro já chegou por aí, já contextualizei aqui que essa é uma sequência dos aulões de Mindfulness, Ciência e Psicoterapia. Falei na primeira live que o nosso objetivo aqui é trazer um entendimento de Mindfulness na psicoterapia aliado à ciência. Portanto, nós não estamos usando aqui abordagens que têm uma tradição de investigação empírica mais comprometida. Nem por isso elas são ruins, não estou falando mal aqui, mas a gente não está trazendo, por exemplo, Mindfulness e abordagens psicodinâmicas que tem, ou Mindfulness e Gestalt terapia, que tem principalmente a questão da focalização, para quem não conhece, focalização. Mas a gente tem uma tradição de investigação empírica e diálogo com a ciência empírica mais comprometida dessas áreas, tá bom? Então eu vou trazer dentro do contexto das ciências comportamentais contextuais. Ramiro já está por aqui, ele mandou o convite, vamos lá, tá cansado, chegou de viagem, tô tomando um cafezinho, uma aguinha também. Quando entra em dupla ele corta a cabeça, vamos ver. Oi. E aí, Thiago? Hello. Tudo bem? Tudo Oi, bom, pessoal. querido? E aí, peraí que tá cheio de coisa em cima da sua cara aqui de texto aqui. Peraí, deixa eu ajeitar, pronto. Que eu consigo ver. Ramiro, você tá inteiro, cara? Chegou de viagem, tava o fuso horário, tá? Como é que tá? Tá, tô tranquilo, meio cansado, só, mas nada que Não impeça a tem gente de conversar. cansado. É, Tinha uma mala tudo extraviada, bom. nunca tinha tido uma mala extraviada antes, Né, eu experiência tenho interessante. pavor. Eu tenho pavor, assim, de acontecer comigo, assim. Nunca aconteceu também. Mas, cara, resolveram isso aí? Como é que tá? Eles Em que ponto tá? disseram que vão entregá-la na clínica em algum momento ainda, eles têm 21 dias para fazer isso. Mas eles localizaram, porque normalmente eles localizam a Localizaram. malha. Falam, põe no voo para não ser rapidinho, eles localizam. Localizaram. Eu fui fazer uma conexão muito rápida de Bucareste para Paris, que foi meia hora, assim, eu acho que foi ali que se perdeu o negócio. Tá, mas eles já localizaram, né? Agora é só a Já. charopada da logística, só. Tava computador tudo dentro, cara? Não, essas coisas de mais valor, tudo na mochila. Tudo na mochila. É roupa, basicamente, seus perfumes deviam estar lá. Mesmo Perfume tem que estar num saquinho separado. tinha alguns perfumes ali, mas enfim, nada que eu... Vai chegar intacto. Ramiro, você está aqui em Porto Alegre ainda? Não sei se você está no Rio, está em São Paulo. Onde é que você está, Ramiro? Eu tô em Porto Alegre agora. Ah, você está morando em Porto Alegre mesmo? Achei que você não estava morando aqui mais. Não, no
Rio, eu vou de vez em quando para algumas atividades do pós-doutorado. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite para quem está dando boa noite. Pós-doutorado, Ramiro, você ele é mora quase onde aqui, cara? todo... Eu moro no Rio Branco. Ah, você mora no Rio Branco. Moinhos, Rio Branco. Tá, deixa eu ver se eu conheço alguma. Tem algum ponto de referência ali? Eu conheço o Mantra. Zafari ali. Ah, o restaurante, o Mantra. Eu moro quase na esquina do Mantra. Ah, coisa boa. Eu moro no Menino Deus aqui. Então, mas você não é de Porto Alegre. Você não é gaúcho de Porto Alegre. Eu sou de Porto É? Alegre. Eu achei que você fosse do interior. Eu achei que você não fosse de Porto Alegre, não. Você é daqui de Porto Alegre mesmo. A minha família é do interior. Mas eu sou Ah, daqui. tá. Cara, bom Boa que noite, você está pessoal. aqui. Boa noite todo mundo. Fico feliz que você está aqui. Essa conversa aqui está sendo muito legal com o pessoal que eu estou fazendo. É um projeto que eu tinha bastante tempo de. Eu tinha vontade de fazer há bastante tempo, de conversar com algumas pessoas que estão envolvidas aí na ponta de algumas terapias comportamentais contextuais. Até quando eu ia falar, pô, vou falar sobre DBT com o pessoal. Mandei num grupo de estudantes lá de prática baseada em evidência, falei, ó, quem que eu chamo aí para DBT? Todo mundo falou, chama o Ramiro, tem que chamar o Ramiro. Eu falei, ó, demorou. Eu já gosto do Ramiro, então vou chamar o Ramiro, vai ser fácil. Estou pegando meu computador aqui. Ramiro, se apresenta para nós um pouquinho, talvez para quem não te conhece, para quem. Esses vídeos, normalmente, eles são de cauda longa, esse vídeo, porque depois eu estou subindo ele para o YouTube, então esse vídeo que a gente vai estar falando para um monte de gente que vai estar assistindo depois, principalmente. Mas, por favor, se apresenta para nós aí e enquanto você se apresenta, já vai contando para nós como é que você chegou na DBT, como é que a DBT chegou até você, como é que teve esse encontro. Maravilha. Então, boa noite, pessoal. Thiago, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando contigo, um profissional que eu admiro bastante, um colega muito querido, enfim. Então, para quem não conhece, eu sou Ramiro, eu sou psicólogo, eu sou doutor em psicologia, eu sou pesquisador de pós-doutorado do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho especialização em terapia comportamental, sou terapeuta certificado pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Eu tenho também formação em psicoterapia baseada em evidências e treinamento intensivo em terapia comportamental dialética, que é uma das abordagens com as quais eu tenho trabalhado mais especialmente. Minha ênfase de experiência clínica é basicamente voltada para trabalhar com pessoas que têm transtorno da personalidade borderline e pessoas que têm TDAH. Também esses são os meus públicos principais na clínica atualmente, além, obviamente, da questão que eu também sou um pouco conhecido por trabalhar com minorias sexuais de gênero, mas no momento eu não tenho dado mais tanto essa ênfase assim na minha carreira. Eu acho que é isso. Pois é, tenho pesquisado bastante a coisa de devaneio excessivo também, mas isso a gente pode falar em outro momento. Sim, sim, sim. Quando eu te conheci até, eu acho que você estava até num período mais envolvido com pesquisas ou com trabalhos sobre questões associadas a gênero, né? Por isso que eu te perguntei. Eu não lembro, eu não lembro como é que foi esse encontro aí com a DBT. Já era dessa época já? Como é que foi Porque o que acontece? Eu vou te contar um pouquinho só para você entender também. Eu não sei se eu peguei logo no início aqui do Brasil, mas eu fiz uma capacitação de DBT para profissionais de saúde com o Igor e com o Vinícius, quando eles trabalhavam juntos ainda, tinham criado na época a Vincular. Eu acho que nem existia no restante do Brasil coisa sobre DBT direito, porque até onde eu sei parece que foi o Vini meio que trouxe DBT aqui para o Brasil. Então o Vini e o Igor na época trabalhavam juntos e eu fiz ali uma primeira turma de capacitação de DBT para profissionais de saúde. Veio até a Érica de São Paulo Ali por na época, 2015? mas eram os únicos que eu ouvia falar sobre DBT, era o Igor e o Vini ali. A inserção da DBT no Brasil ela é muito recente, né? A minha inserção, tu me deu aula na especialização foi no final de 2017, eu comecei a estudar DBT em 2019. Né? Então, é relativamente recente, se bem que não é tão recente, 2020, não sei o critério do que é recente ou não, 2022, a gente está agora, né? Sim. Mas a E inserção aí, da como é que DBT você no fez toda Brasil é uma muito recente. formação aí? Conta para nós como é que é. Você fez todo um treinamento? Sim, eu fiz o treinamento intensivo oficial do Instituto Behavior Tech, que é o Instituto da Marcia Linehan, que foi a criadora da DBT.
Acho que a gente está falando DBT vem de Dialectical Behavior Therapy, a terapia comportamental dialética, para quem não sabe, atualmente o principal tratamento empiricamente sustentado para trabalhar com pessoas que têm diagnóstico de transtorno da personalidade borderline e quadros de desregulação emocional acentuada. Disso que a gente está falando. Sim, sim, sim. E no caso, a DBT, eu falei com a Alessandra sobre FAP, com o Thiago sobre ACT, ela entra nesse rol também das chamadas terapias comportamentais contextuais, e agora existe todo esse projeto de tentar ver se avança na direção de uma abordagem mais transdisciplinar, a ideia de tentar transformar a psicoterapia baseada em processo, ou seja lá o que saia disso, o nome que saia disso, de uma coisa mais transdisciplinar, e, como o Ramiro falou, né, para o transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno de personalidade que precisa de manobras, de estratégias de tratamento bastante específicas, tem se apresentado esse tipo de terapia com bastante, acho que dá para dizer, com sucesso, né? Se você puder falar rapidamente para nós assim, o que é o transtorno de personalidade borderline, talvez ajude também quem não tem ideia do que é. O transtorno da personalidade borderline, ele, na verdade, ele é um transtorno caracterizado por uma intensa dificuldade da pessoa de lidar com a sua sensibilidade, a sua intensidade emocional, o que vai muitas vezes redundar em sintomas de ideação suicida crônicos, pervasivos, intensos, muita dificuldade de lidar com as relações interpessoais, muita oscilação afetiva ao longo do dia, vai da raiva para tristeza, para ansiedade, um pouco de alegria, vai para raiva de novo, né? As sensações crônicas de dificuldade de lidar com a sensação de vazio, de tédio, né? Uma dificuldade muito importante em muitos momentos de lidar com a raiva, de controlar a intensidade emocional da raiva, né? Então ele é basicamente um transtorno da desregulação das emoções. A pessoa pode, inclusive, também ter comportamento violento consigo também, né? Sim, muitas vezes comportamento autolesivo, eventualmente até comportamento agressivo com outras pessoas, em casos mais extremos. Sim, sim. É um transtorno de personalidade que exige, sim, toda uma conduta clínica, que é o que a gente vê, o Ramiro também, baseado em evidências, né? É preciso muito carinho, muito cuidado, desestigmatização também, né? Então, coisas que eu acho que a terapia comportamental dialética trouxe bastante. E aí, até já entrando, Ramiro, no tema em si, quando a gente vai olhar a história da Marsha Linehan, ela até lançou um livro sobre a história dela. Eu tinha separado aqui nas minhas páginas, eu não lembro exatamente. Building a Life for... Isso. Onde ela conta ali alguns episódios que inicialmente deram até um diagnóstico de esquizofrenia para ela, e depois ela sai aos 18 anos, algo assim, e começa a perceber que talvez não fosse aquilo. E aí ela entra num período hiper-religioso, onde ela vai ter experiências místicas, primeiro dentro de uma igreja, de uma luz dourada. Aí até brinquei com a Letícia mais cedo, eu falei, ó, seu campo de estudos aqui, ela tendo várias experiências anômalas, né, de uma luz dourada que invadiu, e ela sentiu a unicidade, e aí ela volta para o quarto dela e ela diz, eu me amo, eu me amo. Ela conta isso nesse livro, ela volta para o quarto depois dessa experiência mística e diz, eu me amo, e depois vai perceber uma certa misoginia, que ela diz até dentro da igreja, porque ela passa por um período de hipercatolicismo. Existe até uma brincadeira que alguém chama ela de Saint Marcia, de Santa Marcia, porque ela dizia que queria ser santa, nessa hiperreligiosidade dela, fez voto de castidade por um tempo até, ainda na igreja católica, e depois ela acaba encontrando o Zen budismo norte-americano, uma forma um pouco, talvez, mais suave e dialética de vivenciar essa espiritualidade toda, e até o ponto em que se torna, ao mesmo tempo, terapeuta comportamental e uma monja do Zen, uma Roshi, uma professora ordenada devidamente no Zen budismo, o que diferencia um pouco a história dela dos fundadores da FAP
e da ACT, do Stephen Hayes, mas todos eles falando sobre suas histórias de vulnerabilidade, né, Ramiro? O curioso é Sim. que todos eles trazem uma questão de um ponto de ou burnout ou explosão, e isso não é comum de você ver. Você não vê nenhuma história do Skinner falando que ele surtou, ou história do Freud. Freud até tem, mas é muito curioso isso desses pais e mães fundadores das terapias comportamentais dialéticas compartilharem essas dores e experiências de vulnerabilidade. Você Isso não está no acha? núcleo das habilidades, não das abordagens. Né? O trabalho com a vulnerabilidade, o reconhecimento de um estado pervasivo, compartilhado, que é de uma humanidade comum entre as pessoas. Então, acho que isso é bastante coerente, assim. Acho que tanto com a DBT quanto com a ACT. Né? Dentro do que eu conheço a FAP, eu não vou me arriscar tanto a falar que eu conheço muito pouco. Na FAP também tem uma coisa de vulnerabilidade, de exposição. É curioso porque a gente ouvia falar na TCC do Beck, ou mesmo Albert Ellis e alguns outros professores ali da linha mais cognitivo-comportamental, não entrava muito nisso, né? Você não te via o Beck falando de um momento que ele surtou, de ele viu Deus, ou que ele recebeu um diagnóstico de crise qualquer. Eu acho que tem alguma coisa bastante emocional e de vulnerabilidade que ao mesmo tempo faz com que essas terapias se conectem com a ciência, mas mantenham uma espécie de um coração bem vivo, Uhum. assim, que você falou da humanidade compartilhada, da realidade do sofrimento. E a DBT, assim como as outras duas escolas terapêuticas que eu trouxe anteriormente, também tem uma relação do mindfulness como algo central. E eu queria te ouvir. Eu quero ouvir o Ramiro, como é que é a história é central na DBT, a questão do mindfulness, assim como é na ACT e na FAP. Mas eu queria te ouvir. Falei, deixa eu ouvir o Ramiro. Ramiro, como é que é a questão do mindfulness na DBT? Essa live vai ser polêmica. Vamos lá. Vamos lá, sim. Eu conversei bastante com o Thiago por fora antes para pensar um pouco que direção a gente poderia tomar assim, na nossa conversa, pessoal. Eu acho importante a gente entender que, embora mindfulness, e aqui eu gosto bastante de DBT, eu trabalho com DBT há algum tempo, estudo, enfim, tenho respeito pela abordagem, eu acredito que ela precisa ser oferecida para os casos em que ela realmente as pessoas têm necessidade dela, mas tem uma coisa com mindfulness na DBT que é uma coisa que eu reparei desde que eu comecei a estudar a DBT e eu nunca tinha encontrado alguma leitura que sistematizasse isso. Eu até mandei esse tempo um artigo para o Thiago falando sobre mindfulness, dando a perspectiva da DBT. Eu acho que o mindfulness ele é muito pouco sistematizado dentro da DBT. Ele é a descrição do próprio conceito de mindfulness, ela é muito confusa dentro dos manuais de tratamento na DBT. Isso acaba gerando, obviamente, algumas imprecisões técnicas. Né? Então, se a gente for olhar a definição de mindfulness na DBT, ali no manual de habilidades, na parte do módulo de mindfulness, porque, para quem não sabe, a DBT ela é dividida, ela é um tratamento modular, que é dividido na terapia individual, uma consultoria telefônica para o paciente sempre que for necessário, né? uma equipe de consultoria para o terapeuta, tá? E um módulo só para treinar habilidades da DBT, sendo que o mindfulness é considerado são as habilidades nucleares de mindfulness. Então a gente tem depois dessas habilidades de mindfulness, habilidades de tolerância ao mal-estar, de regulação emocional, de tolerância ao mal-estar. Então, o mindfulness ele tem uma centralidade ali. Vai ser definido no manual como o treinamento do nosso viés atencional para direcioná-lo para o momento presente, que é uma definição que a gente encontra em outros espaços, em outros campos associados ao mindfulness. Mas se a gente olha para o manual do terapeuta,
que vai ensinar o terapeuta a aplicar as habilidades da DBT, a gente vai ver que muitos dos estudos que a Marcia cita ali para justificar o porquê que se deve ensinar mindfulness são baseados nesses protocolos de 8 semanas para redução de estresse, demonstrando os benefícios que a prática de mindfulness tem. Só que daí você para ver como é que está sistematizada a questão do mindfulness na DBT, é tudo meio estranho, assim. Então, as habilidades de mindfulness, elas são... não tem outra palavra para descrever, acho que é meio estranho, assim. Que é estranho, que é isso? É que eu acho que não é bem operacionalizado. Então, é uma coisa que se assume como central na abordagem, mas acaba ficando uma coisa meio pasteurizada, assim, de momento, uma coisa meio de senso comum, quase do momento presente, de esteja aqui. Feche os olhos e se conecte com você mesmo, tipo isso. Fica um pouco assim. Isso é a minha visão, obviamente, que outros terapeutas com mais experiência, mais tempo, mais tudo, talvez venham a discordar, mas eu acho que a gente tem uma falta de sistematização. Então, para praticar mindfulness na DBT, a gente tem basicamente as habilidades de mindfulness são divididas em técnicas, em habilidades. Né? Então, a gente tem as habilidades de mente sábia, tá? Que é uma metáfora que a Lina usa para meio que se referir a um estado em que a gente toma decisões efetivas a partir da consideração tanto de aspectos emocionais quanto de aspectos racionais. Então, tem a mente emocional. É um círculo, né? É um círculo com interseção, assim, a mente sábia no meio, racional, emocional, que e é a bem difícil interseção, de mente explicar a sábia. mente sábia para as pessoas, porque soa uma coisa meio mística, né? Eu acho que isso é um produto da formação da Lina, tentar traduzir essa experiência religiosa e mística que ela tem para uma coisa mais secular. Eu acho que isso acaba não sendo muito bem distinguido, acho que no corpo teórico da DBT, especialmente quando a gente está falando de mindfulness. Então, a gente tem algumas habilidades descritas para desenvolver o acesso a esse estado de mente sábia. E nós temos, então, as habilidades nucleares de mindfulness, que são o que fazer e como fazer. O que fazer são habilidades divididas em observar, descrever e participar. E as habilidades como fazer são adotando uma postura não julgadora, fazendo uma coisa de cada vez e fazendo as coisas de forma efetiva. Tá? A parte das habilidades o que fazer, elas estão relativamente sistematizadas, tá? Tem descrições bem, não é lineares, tem descrições bem objetivas até de sugestões de como fazer como praticar mindfulness, como observar os Tipo, pensamentos. tá manualizado passo a passo. Sim. O que deve ser feito. Nas habilidades do que fazer, isso está descrito. Assim, é meio estranho, mas está descrito. Você consegue me dar um exemplo da descrição? Você consegue, assim, o que, por exemplo, uma descrição de uma habilidade, o que fazer, assim? É simples ou é muito longo, assim? Por exemplo, como é que tu observa os teus pensamentos? Tem toda uma sistematização no manual que ensina a observar os pensamentos como se fossem nuvens no céu, a água correndo na cachoeira. Sim, com os de não são meditações, então? Ou são meditações? É uma meditação ou é um exercício imagético? Aí é que tá. Aí começa a ficar muito confuso, porque tem metáfora, tem exercício de imagem, tem meditação, né? Inclusive a meditação da bondade amorosa, já foi bastante pesquisada, eu acho que é uma meditação que eu gosto, é uma prática da qual eu gosto. Ela é budista, né? É uma das poucas práticas que veio quase que 100% original do budismo, que é a Loving Kindness Meditation, que é uma prática meio também de autocompaixão com compaixão. E ela está descrita no manual também. Eu não lembro em qual... Ela não está descrita no módulo de mindfulness, se eu não me engano. Ou tá. Ou tá de tolerância, eu não lembro agora. Mas ela está descrita
no manual. Então, tem metáfora, tem exercício com imagem, tem meditação, mas não tem uma sistematização, assim. Eu até tenho uma proposta que eu tenho feito, assim, que é até uma coisa que eu quero poder para levar mais adiante agora na minha prática, que eu não tenho um treinamento formal em mindfulness, eu quero fazer em algum momento entre esse ano e o próximo. Eu acho que a gente deveria começar a substituir essas habilidades da DBT por coisas que estão descritas em outros protocolos, em outras intervenções relacionadas a mindfulness que já estejam bem descritos, sabe? Pegar as práticas que a gente tem nesses protocolos de redução de estresse de 8 semanas e incorporar isso na DBT. Tem alguns estudos que já isolaram o componente mindfulness na DBT, tipo DBT, STM, né, que é o módulo, só o módulo de mindfulness na DBT, e oferece isso para a pessoa e mostra que funciona para reduzir os sintomas de depressão, de ansiedade, enfim. Então, isso até já tem alguma coisa demonstrada empiricamente, mas eu acho, eu como terapeuta DBT, eu tenho uma dificuldade assim, com essa questão da operacionalização do mindfulness na DBT, porque cada terapeuta faz de um jeito. Não, e Ramiro, você sabe o que é mais interessante? Existe uma comunidade internacional de professores que desenvolveram um documento que se chama MBI Tech. MBI-TAC. MBI Tech, é Teaching Assessment Criteria. São grandes professores de mindfulness ao redor do mundo que desenvolveram as competências centrais de alguém que ensina mindfulness, tá? E uma competência central é o que se chama de embodiment, que é você transmitir mindfulness não através das palavras, porque é uma habilidade corporificada. Como é que eu vou dizer? Não é como ler um manual. Agora pegue a linha, passe na agulha. Agora agulha, passe no pano. Agora não é uma coisa que você só diz para o outro o que fazer. Você usa o seu corpo para dizer. Quando você fala, por exemplo, ajuste a sua postura, você não está lendo um livro. Você está ajustando a sua postura ao mesmo tempo em que você convida. Você pode ficar com os olhos fechados ou semiabertos. Aí você faz o mesmo. Isso é o embodiment, que é essa pedagogia viva, encarnada, vamos dizer, corporificada, né? E quando eu comecei a ver os instrutores e instrutoras de mindfulness anos atrás ensinando, eu achei muito estranho de DBT, exatamente por causa disso, porque eu já tinha voltado da Inglaterra, já tinha feito vários grupos lá, né, como participante, estava praticando mindfulness há um tempo, e eu perguntei para os professores de DBT, tá, mas vocês fizeram um grupo, vocês têm uma prática solidificada de mindfulness? Não, eu só fiz lá um encontro, uma aula lá no coisa, e eu não. Eu falei, mas como é que você está ensinando se isso não tá corporificado? Como é que. Não, porque ninguém sabe se tem que estar mesmo ou não. Ou seja, as pessoas que trabalham com DBT, ou com ACT, ou com FAP, os fundadores, as fundadoras dizem é uma habilidade central, mas meio que não se tem exatamente o que você falou, não se tem assim, como é que eu encarno isso na minha vida de fato, entendeu? Recentemente, eu tive pessoas da DBT que fizeram grupos meus de mindfulness. Sempre tem alguém ali, hoje em dia, mas aí é isso, eles vão buscar as habilidades de mindfulness, fazendo um grupo para desenvolver a habilidade de mindfulness, e depois acaba isso reverberando positivamente na prática clínica da pessoa. Mas eu fico meio abismado, porque tem um monte de gente que oferece grupo de habilidades, treino de habilidades, mas que não pensa em desenvolver, não tem essa dúvida, fala assim, não, é isso aí, mindfulness aqui o quê e como, lê aqui, e ao mesmo tempo eu achava uma coisa caricata. Eu lembro que quando eu fiz um treinamento, chegava alguém com um sininho do nada e batia, pim, aí tava todo mundo conversando, e de repente todo mundo fazia assim. Tipo, ficava em silêncio assim, fechava os olhos, eu falava, mano, tá estranho isso, o que é esse momento aqui? É um momento pra gente relaxar, é um momento pra eu estou comigo mesmo. Então é interessante. Claro. Isso não fica. Oi? Isso não fica claro. Não fica claro se a gente está ali para relaxar, se está tipo poder do agora, meio poder do agora, fique no agora, entre em contato contigo, não está sistematizado. Da minha perspectiva, mindfulness na DBT fica muito nessa coisa do aqui e agora, né? Dessa coisa do momento presente. Tanto que
o como é que é o nome dele, meu Deus? Charles Swanson, que é um dos principais terapeutas do DBT, que tem um livro maravilhoso sobre DBT, enfim, a partir dos 3 princípios da DBT, aceitação, mudança e dialética. Ele fala que o princípio da aceitação, que está muito baseado na ideia de mindfulness, na DBT, ele é o poder da presença. Enquanto o princípio da mudança é o poder do propósito, e o princípio dialético é o poder do improviso. Né? Então, tem essa coisa da presença, do momento de conexão com o momento presente, que está por trás da ideia de mindfulness da DBT. Só que isso é pouco sistematizado, isso não é consensual, cada um faz de um Fica um jeito. pouco clichê, talvez, é isso? O poder da presença. Presença, 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 presença. É um pouco isso, assim? Fica uma coisa meio pasteurizada, sabe? Fica essa coisa meio chupada desse budismo, desse zen budismo norte-americano, que, não sei, uma coisa meio asséptica. Porque é curioso, você sabe que as pessoas que estudam os escolásticos de budismo, acadêmicos, eles têm uma crítica enorme a como... Tem um livro que é muito bom que chama Mindful America. Mindful America, que é um livro... Jeff Wilson, o autor, que ele vai contar como que o budismo foi esvaziado nos Estados Unidos a fim de propósitos exatamente... sabe essa coisa arte zen de consertar motocicletas? Esse troço meio... o que é zen budismo? A pessoa resume como se estiver comendo, coma. Quando a chuva cai, a grama cresce. Fica uma coisa que ela corre um risco muito grande de ficar nesse lugar. Só que a cultura americana, ela absorve bem isso. É bom a gente lembrar que a cultura americana é a cultura do funcionalismo, né? Do pragmatismo, né? O William James e os americanos absorvem bem essa ideia de construir pacote, de operacionalizar. Então, há uma crítica muito grande com essa visão do Zen meio que vai levar a uma literatura de autoajuda do tipo o poder do agora. E eu vejo muitas vezes os terapeutas e as terapeutas comportamentais contextuais confusos de fato em relação a isso. Eles falam, o que eu estou ensinando? Por mais que a Marsha tenha, até vou tentar mostrar o artigo que eu acho que é o principal, deixa eu ver se eu consigo para a galera, que é um artigo escrito pela Marsha, que é esse aqui, ó. Dá para ler, Ramiro? Peraí. Meio mal. Fica Brief Thought on Zen and Behavior Therapy. Ó. Agora melhorou. É dela, de 2017, tá? É um capítulo, Handbook of Zen, Mindfulness and Behavioral Health. É escrito pela própria Marsha, tá? E aqui, na minha opinião, ela define como ela faz essa ligação. Eu li o artigo, né? E é um artigo, é isso, é uma versão do Zen meio esteja no agora, entre, fique. É óbvio que isso gera habilidades importantes, né? Agora, eu lembro que uma das coisas que mais me assustou foi isso aqui, ó. Retiro de Mindfulness com a doutora Marsha Linehan, que é um rapaz, o Felipe Augusto de Lima Souza, que deve ser terapeuta DBT, e ele descreve o Retiro Zen, aqui no site do Comporte, do Ezequias, que ele foi no Retiro Zen, Zen mesmo. Retiro Zen Mindfulness, realizado nos Estados Unidos, e é Zazen, basicamente. É Zazen que eles fazem, e no final ele fala assim, ó, que ele não recomenda a quem não aguentar ficar muitas horas sentado, ele fala ao final. E aí eu sempre fiquei assim, eu falei, caramba, mano, que loucura, porque ao mesmo tempo não é espiritual, é comportamental, mas você vai... Fica confuso, né? Porque é um retiro zen, aí entra nessa loucura de... Não, mas o zen não é espiritual, não é religião. Se estiver comendo, coma. Se estiver andando, ande. E eu fico pensando para os pacientes também, como deve ser confuso, Ramiro, porque se eu falo assim, vamos meditar agora, e aí não, porque quem criou o modelo que eu estou te atendendo é uma monja, mas ela... Como que sem querer a gente está mexendo em variáveis também? Vamos supor que a gente está pensando em usar mindfulness para ajudar a pessoa a diminuir a ansiedade, tá?
Só que vai que, de repente, esse lance do mindfulness, dependendo de como ele é ensinado, você está mexendo com uma outra variável, como, por exemplo, o sentido da vida, o coping religioso espiritual, né? Então, quando não está bem definido aqui, o desfecho também é um pouco difícil de você saber. Faz sentido isso para você? Faz total sentido. Faz total sentido porque tu pode estar mexendo com outro processo, com uma outra variável que não tem nada a ver com aquilo que tu mesmo queria, pretendia com mindfulness, mas daí é a questão que a gente tem que parar para se pensar. Terapeutas de DBT sabem o que eles pretendem com mindfulness, qual é a concepção da qual a gente está partindo. Aqui é essa ideia que é muito passada nos treinamentos de estar aqui no agora, estar no momento presente, por exemplo, dançar. As práticas de mindfulness na DBT, elas são muito experienciais, muitas vezes muito improvisadas, não tem muita sistematização. Então, se estiver dançando, dança, se estiver comendo, coma. Isso é habilidade de participação, né? Então, Basicamente, resume-se a esteja presente no que você está fazendo, e aí isso é mindfulness, isso veio é, do Zen budismo, e os propósitos do Zen. A Marcia até fala nesse artigo ali sobre Zen e terapia, que ela fala, e eu achei um site do próprio Behavioral Tech, eu não sei se eu vou achar agora, mas na minha pesquisa ali sobre, achando um site do Behavioral Tech, onde eles falaram ali, eles explicam ali qual seria o objetivo do mindfulness no budismo e o objetivo de mindfulness na DBT. E a conclusão que eles chegam, basicamente, então, assim, mais uma referência aí para quem tiver. O próprio site da Behavioral Tech é interessante, viu? Ele tem muito material legal, olha só. Vamos ver se vai dar para ver. Behavioral Tech, Zen, Mindfulness e DBT, né? Dá para ver aí? dá. E aí eles vão estabelecer aqui 7 passos de contato entre a terapia comportamental e o Zen, mas no final eles vão falar assim, isso é curioso, o objetivo do Zen, the goal of Zen or Mindful Practice, is simply Mindful Practice. É basicamente o resumo do que você falou agora. Ou seja, o objetivo do Zen é só ficar Zen, ponto final. O objetivo do Zen é só quando estiver comendo, coma, quando tiver. E, na verdade, isso aqui é um problema gravíssimo, um problema teórico, inclusive gravíssimo, muito sério, porque o objetivo do Zen final, inclusive a própria Marsha Linehan fala disso, Ramiro, nesse artigo dela, da Marsha. O objetivo final do Zen é a iluminação. Não é se estiver lavando o prato, lave. E eu imagino que nós, enquanto terapeutas, a gente não quer iluminar ninguém, nem tem condição de se iluminar, nem iluminar ninguém. Deixemos isso para os monges e para as monjas, ok? Eu acho que eles têm esse propósito e é um propósito legítimo, né? Só que isso pode ficar confuso para quem é terapeuta, já que me botaram num lugar onde Absolutamente. eu vou ensinar, não é? Eu vou ensinar mindfulness, então qual é meu papel aqui? Meu papel é, não, habilidade come por quê, mas É como é que alcançar isso o mexe com o Sansara. Como é que paciente? eu conheço muito pouco sobre alcançar o Sansara? Tem uma coisa desse Sair do tipo, né? Sansara, na verdade, Sair do alcançar o Sansara. Nirvana. Alcançar Sair, sair do Sansara, sair do ciclo infinito de renascimentos. Mas assim, a gente está brincando com isso, mas na realidade, a brincadeira é. E eu até falei isso contigo antes. Eu falei, puxa, o pessoal da FAP, quando o pessoal da FAP eles descrevem mindfulness em termos meramente comportamentais, eles falam, é um treino discriminatório de eventos privados, daquilo que acontece no mundo sob a pele. Eles saem de uma enrascada possível, né? Então, a impressão que eu tenho da DBT é o seguinte: como a coisa veio partindo do Zen e do budismo, você não tem como tirar ela da equação. Só que com ela da equação, fica bem A coisa mais fica complexo. confusa. Sim, a coisa fica meio confusa. Tem essa parte do treino discriminatório também, quando a gente fala das habilidades de mindfulness do pensamento, que é, na verdade, a habilidade de difusão cognitiva que a Ati fala, só que a Marcia resolveu colocar um outro nome. Ela fala de mindfulness do pensamento. Então, habilidades de como a gente aprende a observar, a tomar o nosso o pensamento enquanto espectadores dos pensamentos, não os pensamentos enquanto verdades absolutas, não.
Então tem essa Sim. parte também. Então já acrescenta mais isso na bagunça. Pois é, e num grupo de treino de habilidades da DBT, entre os temas tem mindfulness e no início de cada um tem prática de mindfulness também. Sim. Como é que é essa prática de mindfulness? Tu quer que eu dê uma resposta sincera? É de acordo com o que cada terapeuta vai entender de mindfulness. É muito pouco sistematizado, né, Thiago? Mas Porque de tu um modo pode fazer geral, o uma que, que eles prática, fazem? tu pode De um fazer modo uma geral. prática de meditação, tu pode fazer uma prática de respiração, tu pode fazer um exercício, tu pode botar um vídeo e pedir para a pessoa prestar atenção. É basicamente essa coisa de fazer algum exercício, alguma metáfora para se conectar com o momento presente. São práticas Mas cada um breves, mais ou menos faz de um jeito. cada um faz de um jeito. Não tem uma sistematização. Não existe essa Entendi. sistematização. Eu poderia chegar e falar, gente, então vamos acertar o corpo na cadeira, então, convidar vocês para ajustarem a postura de vocês. Uhum. Se for confortável para vocês, vocês podem fechar os olhos ou manter É o olhar assim que semiaberto. muitos terapeutas começam os grupos. E aí eu vou convidar vocês a sentirem os pés no chão, sentirem o Uhum. peso do corpo na cadeira. Essa ideia, e a ideia que está por trás disso tudo é promover presença. Presença. Eu acho que a palavra Como se presença isso fosse resume. algo bom. Isso é algo bom desenvolver essa presença, porque se eu estou presente, eu estou indo na direção da mente sábia. Uhum. Sim. Eu acho que E isso aí, sim os funciona. exercícios são passados para ser feitos em casa, de Não. mindfulness. É que assim, deixa eu tentar, como é que eu vou resumir isso? Tem, quando os grupos de habilidades da DBT, eles ocorrem em geral num ciclo de 24 semanas ou 6 meses. Os cronogramas, em geral, da maioria dos grupos são assim. Existem 2 semanas que a gente só fala sobre mindfulness e só pratica mindfulness, em que a gente explica conceitualmente mindfulness e faz exercícios. E isso é feito no grupo e é passado de tarefa de casa também. Então, todas as habilidades sempre têm tarefa de casa, que vai ser revisada depois, tá? Então, nessas 2 semanas de mindfulness, podem entrar novos participantes. Passou essas 2 semanas, vai entrar, por exemplo, 6 semanas só de regulação emocional. No início de cada um dessas aulas de regulação emocional, vai ter uma prática de mindfulness de 3 a 5 minutos no Muito começo de curto, cada grupo. muito É curtinho, curto, muito curtinho. é curtinha. Tem 2 módulos sempre. Num cronograma de 24 semanas, tem 6 semanas que são só sobre mindfulness, que são as semanas em que entram participantes novos. Que muitas vezes fala sobre, tem um módulo só de mente sábia e um outro só para falar sobre o que fazer e como fazer, ou tem grupos em que não se pratica a habilidade de mente sábia, porque ela não está. A Marcia, ela recomenda com uma estrelinha nas fichinhas o que é mais prioritário para ser ensinado ou não. Tá? Se eu não me engano, as habilidades de mente sábia nem são ensinadas na maioria dos grupos. No grupo que eu coordenava, a gente ensinava. Fazia uma aula só sobre mente sábia. Tá? Então, acaba tendo 6 dessas 24 semanas, 6 são só sobre mindfulness, e o mindfulness sempre está em todos os encontros numa prática inicial. Os grupos de habilidades sempre começam com uma prática de mindfulness, e as reuniões de equipe de consultoria de terapeutas também sempre começam com uma prática de mindfulness. Sim, E pode ter sim. um tamanho que cada terapeuta define, de 5 a 10 minutos, de 3 a 5 minutos. Uhum. E você sente que os terapeutas e as terapeutas DBT é muito difícil para essas pessoas cultivarem uma prática pessoal constante de mindfulness. Isso acaba acontecendo nesses momentos de supervisão, mas é muito difícil deles conseguirem descobrir uma forma de cultivar isso, ou eles vão virar Porque a zen gente não budista. tem treinamento. Porque a gente não tem treinamento, isso não está sistematizado, isso não está bem descrito na E literatura, para quem, não está e bem pra quem sistematizado no reclama, treinamento. então, hein? Tem que reclamar com alguém, tem que fazer uma queixa e ouvidoria e ver o que
Qual que é a solução? Qual que é o caminho, Ramiro? Você que está dentro assim, quais são as soluções para que a gente possa diminuir a confusão ou essa falta de clareza da questão do mindfulness na DBT? Sei lá, vamos pensar em termos de Brasil aqui, sei lá, o que está ao nosso alcance. Terapeutas fazerem o que eu pretendo fazer entre esse ano e o próximo, que é fazer um treinamento específico de mindfulness e começar a incorporar isso, pegar a sistematização de outros protocolos, de outras intervenções e trazer isso para a DBT. Porque sim, o protocolo manualizado, você diz, né? Isso, exatamente, compartimentalizado, mas não protocolar, mas que tenha uma sistematização, porque isso não vai ser anti-DBT. Como já é todo confuso, já é meio aberto o negócio, se você trouxer isso, vai ser possível, vai ser congruente, não vai ser distante. Sim, até alguém colocou que escreveu. Buscar por fora. Treinadores DBT deveriam aprender mindfulness antes dos grupos. Alguém falou, uma psicóloga aqui, Maria Cláudia, ela falou, deveriam aprender antes dos grupos. Então, isso é que eu acho muito curioso, porque olha só, olha o tamanho da importância de mindfulness na DBT. A Márcia se ordenou monja. Se ordenou monja do Zen. Ou seja, a vida de um monge do Zen é zazen, basicamente, shikantaza, apenas sentar. Só que, por algum motivo, para isso entrar no treinamento, é complicado. E quando entrou tipo o rapaz aqui, que eu mostrei aqui. O rapaz que descreveu que foi para os Estados Unidos, gastou uma banana de dinheiro, e ele diz, vou falar sobre a minha experiência. Creio que esse retiro deveria ser destinado a pessoas que vivenciam a filosofia do mindfulness e não para pessoas profissionais que utilizam mindfulness da forma à la carte, ou como uma mera técnica. E ele dá um endereço no site da Linehan Institute, envia um e-mail para o Randy Wolbert, aqui, que é o cara que é o principal ali, é tudo em inglês, e ele fala, é complicado, a gente fica sentado um tempão, porque, bem, o retiro Zen é algo puxado. E aí a pessoa fica assim, bom, a solução para mim, então, segundo o Linehan Institute, é eu ir fazer um retiro Zen budista. Só que o que você está propondo, você está falando assim, olha, será que esse é o único caminho? Pois é, mas como é que é secular? Para ser. Tu viu a confusão? Como é que ele... Não, mas assim, ó, esse problema do secular, ele está em todo o mindfulness, tá? Assim, ele não é só da DBT, tá? Quando eu falei da FAP, da ACT, eu acho que eles saíram um pouquinho desse risco, porque o Stephen Hayes coloca a coisa do self em contexto, difusão cognitiva, aceitação, e a FAP vai pela linguagem comportamental, escapa um pouco disso. Os programas de 8 semanas, eles não escapam, Ramiro, isso é importante dizer também, o MBSR, a redução do estresse baseado em mindfulness. A terapia cognitiva baseada em mindfulness, eu lembro hoje, se eu te contar, eu lembro quando eu entrei na Universidade de Oxford, eu tive o privilégio de fazer grupo dentro do Oxford Mindfulness Center, na Inglaterra. E a minha cabeça era assim, eu falei, pá, esses ingleses aqui são super céticos, os caras são chatos, eu vou entrar lá, não vai ter nada de budismo. Não que eu tenha algo contra o budismo, não tenho nada contra o budismo, absolutamente nada contra. Mas eu achei que lá eles iam ter terapia cognitiva baseada em mindfulness, né? Não, eu estava completamente enganado. Eu entrei, já tinha um bowl daqueles indianos que você bate, faz gira assim. As professoras todas com chale, todo mundo assim, bem estereotipado. De novo, eu não tenho nada contra, mas eu entendo que há uma contradição estranha aí, que é isso de, não, aqui é secular, nós estamos dentro de um hospital, na Universidade de Oxford, mas está todo mundo sentado em almofada do Zen. A gente não usa essas almofadas redondinhas na nossa vida cotidiana, né? A gente deveria ensinar mais as pessoas a praticarem nas cadeiras ou no ponto de ônibus, não em almofada de meditação. Então, isso está no mindfulness como um todo. Mas na DBT, você tem esse tempero extra aí do retiro Zen, para ir lá nos Estados Unidos fazer um retiro Zen e ficar com esse entre lugar assim. Você sabe que eu propus para o Ezequias, eu fiz uma live com o Ezequias, ele está trabalhando com DBT também. Eu falei, Ezequias, vamos fazer um puta no treinamento, vou pegar os professor tudo de DBT, vamos botar 10 dias dentro de um lugar e vamos fazer um treino intensivo, menos que seja 5 dias, só de habilidade de mindfulness, para treinar a habilidade de mindfulness.
E várias pessoas da DBT se inscreveram em grupos meus ou de outros colegas por conta exatamente dessa sensação que você trouxe, Ramiro, de falar, olha, me desculpa, não conta pra ninguém não, mas eu tô meio perdido lá com a galera do DBT. Como é que eu faço o Mindfulness? Aí eu vim pro teu grupo, Thiago, eu vim pro grupo do teu amigo, do teu conhecido ali. Então é real essa sensação. É, eu acho que a solução para resolver isso, ela vai vir a partir de buscar treinamento, buscar ajuda fora nesse modelo Sim, fora mais do núcleo sistematizado, central da DBT. fora do núcleo central da DBT, buscar outras intervenções que tenham sustentação para poder embasar mais essa prática, porque é um Deus nos acuda. Né? Você acha que essa é uma impressão sua, Ramiro, ou ela é generalizada dos principais nomes de DBT no país? Porque isso atrapalha um pouco os negócios, né? Eu acho que atrapalha os negócios um pouco. Se a pessoa falar, olha, o Mindfulness é meio estranho. Se a pessoa, sei lá, Essa trabalha não é com uma discussão Mindfulness. que é muito feita. Não? Não me parece ser uma preocupação muito concernente, assim, de uma maneira geral. Claro, eu já conversei sobre isso com outras pessoas, mas é uma conversa pontual contigo, com outra pessoa que é terapeuta DBT, enfim, não é uma grande sistematização, porque para, sei lá, para terapeutas DBT parece que está meio colocado... Como é que eu posso falar isso? Tá dado. Tá pacificado. Tá pacificado. Acho que isso não é uma Sim, até grande porque tem as preocupação. fichas ali, tem as fichas, né? Eu lembro bem das fichas. Teoricamente tá É isso, é isso, é isso. Teoricamente está sistematizado. Tem sugestões inúmeras. O manual te ensina a ensinar as habilidades, mas para mim aquilo é um baixo nível de sistematização, uma má sistematização. Tem Não, problemas. até porque, de novo, não se trata de repetir um texto. Não se trata de repetir, no caso do Mindfulness especificamente, por exemplo, você ensinar reestruturação cognitiva na TCC, você não precisa encarnar a reestruturação cognitiva, você precisa entender o que é uma reestruturação cognitiva, né? Agora, no caso do Mindfulness, o Mindfulness, como eu falei para você lá no início, ele é uma habilidade que ela é corporificada. E ela só pode ser corporificada, isso é curioso, isso é interessante dizer, viu, Ramiro? Instrutores de mindfulness e instrutoras, como é que eles corporificam o mindfulness? Através de um processo que chama teach back, que é o quê? Porque eu me sento na frente de uma instrutora, eu e ela, e nós vamos dando feedback sobre a condução das práticas um para o outro, em diferentes níveis. Tom de voz, postura de corpo, se eu conseguir transmitir com a minha voz, com a minha postura. Por exemplo, você tem que conduzir mindfulness, quando você está conduzindo, sempre de olhos abertos, porque as pessoas estão tendo experiências diferentes. Então, pela segurança do grupo, é sempre importante você estar checando, mas isso não significa que você vai ficar olhando para os outros assim. Você está na sua postura, porque você também está modelando o comportamento. Então, existe um nível de que você está presente com você e outro que você está presente com as pessoas. E a gente tem como se retro-ensinar isso, né? Então, existem grandes oficinas internacionais que é só de teach back, que é só para instrutores e instrutoras formadas ajudarem na corporificação. Alguém até perguntou ali, como começar a estudar Mindfulness para uso em clínica? Então, esse é o problema. É o que o Ramiro está falando aqui. Você vai fazer uma formação em DBT, eles vão te dar ali um bocadinho, vão te dar um manual, vão te dar uma coisa. Você vai fazer uma formação em arte, eles vão falar também do Mindfulness, vão mandar você ir meditar. O pessoal da Linehan vai falar para você ir lá para o centro zen budista, fazer prática de zen. Então, cada um vai tentar de alguma forma. Só que, do que eu estou ouvindo de vocês todos aqui, é que vocês estão falando, olha, é central, é fundamental, mas na prática, para que a gente consiga corporificar isso, é algo estranho. É tipo ensinar a prática da uva passa, você já deve ter feito, né? Sim. Aquela prática com a uva passa. Tem um jeito de você ensinar só lendo o manual, né? Você fala, agora pega a uva passa. Agora coloca a uva passa na mão. Agora que você colocou a uva passa na mão, olhe para a uva passa. Olhou para a uva passa? Perceba novas cores. Você consegue perceber? Agora, leve a uva passa para a sua orelha. Não pode ser assim. Não pode ser assim, mindfulness, entendeu? Agora que você levou para a sua orelha, ela tem som, não tem? Entende? Vira uma coisa maluca, ela não está corporificada. É tipo você ler, o jogador tocou a bola para a esquerda, agora o jogador tocou para a direita. Você está fora da experiência.
É uma habilidade que exige prática, né? Exige Pois é. incorporar isso no teu cotidiano. Pois é. E tem grupos de DBT agora, de instrutores e instrutoras de DBT, que eu acho que estão se encontrando para tentar praticar mindfulness em conjunto. Eu vi algumas pessoas se organizando para fazer uma prática de mindfulness em conjunto. Eu acho que a gente tem que correr atrás, porque a nossa formação, que é uma formação longa, exaustiva, que muitas vezes te compromete a tu participar como participante de um grupo de habilidades por 6 meses, além de ter todo o treinamento para o modelo de terapia. É uma formação cara, ela é cansativa, ela exige muito, e ela ainda assim não dá conta de um aspecto que teoricamente é central dentro da abordagem. Sim, e você falou que não importa muito a tecnologia, vamos colocar assim, para desenvolver. Vai ter uso de metáforas, vai ter uso de o que vai ser chamado de um saco de gatos, que é meditação, seja lá o que isso signifique também, para cada um significa uma coisa. São diversas tecnologias que podem ser usadas para desenvolver o que a gente chegou à conclusão aqui, que é estado de presença, né, dessa habilidade de descrever com mais facilidade o que é corpo, o que é pensamento, o que é sensação, o que é emoção. E isso eu acho que unifica a ACT, a FAP com a DBT na intenção do porquê. Mas eu te ouvindo hoje entendi um pouco isso. É assim, Thiago, a gente aprende, é um pouco caricato, o treinamento é insuficiente. Não tem gente da DBT que vai ficar chateado contigo, não, que vai assistir depois, vai ficar bravo, vai falar, puto. Talvez. É um risco que a gente corre, né? Falando mal da DBT, não pode. Na verdade, ninguém não está falando mal, né? Pelo amor de Deus, a gente não está aqui falando mal, a gente está tentando. Eu vendo curso de DBT, né, gente? Mas tem uma coisa que todo mundo que é meu aluno sabe, que eu sou bastante autocrítico, assim, né? Porque a abordagem tem pontos geniais, que são ótimos, e tem outras coisas que têm lacunas. E se tem lacuna, a gente tem que buscar resolver, tem que buscar preencher essa lacuna, entender o que está acontecendo para tentar buscar uma solução. Sim, sim. E se a Eu pessoa acho. não tem essa Penso. crítica, daí a pessoa pode ficar brava, não tem problema. Não, porque às vezes o pessoal fica emocionalmente apegado. Tem muita gente que não gosta de mim no Mindfulness. Fala, pô, esse gordinho sem vergonha, era para ele estar falando bem do Mindfulness, ele está aí criticando, está atrapalhando o negócio, tá falando que. E até depois eu vou mandar uma bomba. Saiu um estudo recente agora de Mindfulness na Inglaterra com crianças, Ramiro. As crianças pioraram com Mindfulness. Pioraram. Recebi recentemente aqui. O pessoal fica chateadíssimo comigo quando eu falo sobre isso, mas é uma coisa muito maluca, né? Porque a gente está se agarrando como se fosse banda de rock, né? Agarrando os modelos históricos como se fosse banda de rock. Bom, isso é terrível, isso é perigosíssimo. Sei lá, mindfulness para criança pode ser iatrogênico, não sei. Acabou de ser um estudo. Com certeza. Eu quero ler esse estudo. Eu vou compartilhar, vai cair como uma bomba. O pessoal vai me cancelar, meus amigos do Mais, vão ficar chateadíssimos comigo. Eles vão me perguntar por que você está falando mal. Eu falei, gente, não estou falando mal de nada. Não é ciência. É a postura de cientista cético. É claro, mas o pessoal fica magoado, o pessoal fica chateado. Não, fica, porque fala uma coisa que aí entra aquele meu texto lá, da minha coluna do Comporte-se da prática baseada no livro Caixa, né, que substitui a prática baseada em evidências. É muito bom aquele texto. Que é o meu bolso, é o meu dinheiro que eu ganho no consultório, que eu ganho vendendo curso. Cara, tu tem que ter um mínimo de autocrítica na tua prática, né? Sim, sim, bom. A ideia que hoje da gente estar falando nisso, a ideia da sequência de aulas foi exatamente essa, foi poder, tá sendo, né? A gente fala, olha, tem ciência, a DBT realmente tem estudos, ela tem um caminho de interesse de fazer investigação empírica, ela tem sido, por todos os cantos, mostrada como uma padrão ouro para tratamento de transtorno de personalidade borderline, mas isso também não impede todos esses louros, essas vitórias, da gente problematizar esses pontos até para que a gente problematizar isso. Perfeito. Claro, que a gente possa avançar.
Isso não é demérito, Ramiro, isso é uma condição para melhorar, não é para se claro, desse espírito claro. científico. Ramiro, a gente está chegando mais ou menos no final. Queria te agradecer. Sei que você está chegando numa viagem internacional, estava viajando, mala extraviada, deve estar cansado. Eu queria te agradecer muito por ter podido participar. Bom te ver. Jurava na minha cabeça que você não estava mais aqui em Porto Alegre, mas já que você está, uma hora a gente toma um café. De repente eu sou muito antissocial, mas eu prometo que mesmo sendo absolutamente antissocial, eu consigo eventualmente marcar café com amigos, colegas, alguma coisa assim. Claro, vamos lá. E é bom saber que você tá pertinho aqui. Eu queria que você fizesse algumas considerações finais, né? Assim, ou considerações finais sobre o nosso tema, que caminhos você vê, o que você vê aí como o que é importante nesse fato, e projetos teus futuros, se quiser falar de cursos e projetos, por favor. Vamos todo mundo fazer o grupo do Thiago, o grupo de colegas do Thiago, para aprender a fazer mindfulness direito e não fazer besteira com os pacientes. Essa acho que é a reflexão principal. Assim. Enfim, brincadeiras com fundo de verdade à parte, eu acho que a gente tem que pensar melhor sobre a sistematização da prática de mindfulness em DBT para conseguir aplicar isso melhor com os pacientes, tanto nos grupos quanto na questão da terapia individual, também dentro do modelo da TBT. E em termos de projetos, eu sou sócio da Síntese, né, Psicologia, Psiquiatria e Ensino, que é uma empresa voltada para capacitações, cursos de formação, etc. Atualmente a gente tem 2 formações em andamento, que é a formação em terapia afirmativa para a minoria sexual de gênero e uma formação em DBT. Ano que vem nós vamos ter, né, entre outras coisas, nova edição da formação DBT, da formação em terapia afirmativa, vamos ter uma formação em neurociência aplicada à psicoterapia baseada em evidências. Inclusive eu vou te convidar para dar aula, já fica. Opa! Que aguarde convites em breve, né, que é uma formação bem inovadora, assim, que eu acho que vai trazer bastante interesse para o pessoal. E é isso. Eu também vou conversar contigo depois, Thiago, sobre uma questão que eu estou formulando de uma intervenção para o devaneio excessivo, e eu quero pensar um pouco algumas coisas de mindfulness. Enfim, eu gostaria da tua participação também, acho que talvez tu te interesse nessa coisa de pesquisa. Legal, legal, legal. Você sabe que tem um estudo, eu não acho que é de 2010, que saiu na Science, ficou muito famoso porque ele foi publicado na Science, o título era An Wandering Mind is an Unhappy Mind. É uma mente que vaga, é uma mente infeliz, era o título. E esse estudo, ele é antigo, mas foi publicado na Science, e muita gente do Mindfulness na época ficou assim, aí, tá vendo? Quem devaneia, quem tem mind wandering é infeliz, não sei o quê. E, na verdade, o estudo ele era meio mal feito e tinha uma série de limitações. E um grupo de pesquisadores depois, o Smallwood Scholars, que eles pesquisam bastante mind wandering, eles fizeram um outro estudo mais bem feito e viram que, na verdade, pessoas que têm devaneio, não sei se exatamente tecnicamente nós estamos falando da mesma coisa, mas pessoas que têm mind wandering, mas que conseguem perceber que estão em devaneio com a habilidade de mindfulness, não têm desfechos de infelicidade. Pelo contrário, elas conseguem manejar melhor. Agora, como o devaneio... Claro, como o devaneio ele tem uma qualidade que ela é fora do campo atencional, por isso geralmente é um devaneio, ela está fora do campo da atenção, você não está consciente que você está devaneando, aí sim você pode ter alguns desfechos negativos do ponto de vista de saúde. Mas a galera do Mindfulness, no começo, tinha muito fetiche com isso de presença que a gente falou hoje por conta disso. Aí não pode devanear, aí devanear é ruim. A gente fala, pô, devanear é ruim, então a gente vai se matar, então, porque a gente devaneia o tempo todo, o cérebro devaneia, Default Mode Network. Mas a gente troca figurinha mais sobre isso, é um assunto que eu curto demais, assim. Ramiro, obrigado, então, passou os teus projetos aí. Conte comigo, queria te agradecer demais. Isso aqui vai ficar gravado no meu Instagram, depois eu subo para o YouTube também. Então é realmente uma alegria poder te ver aqui. Já tive a oportunidade de estar
dando aula para você e hoje poder estar tendo uma aula contigo. Espero poder ter outras aulas com você, que você possa me ensinar também em outras oportunidades, querido. Então, Que bom. muito obrigado mesmo. Depois Muito obrigado. compartilha para os teus alunos, eu vou compartilhar para os meus, Pode e a deixar. gente faz correr esse bate-papo que a gente teve aqui, e aí deixa o pessoal se virar com Sim. o que eles vão pensar E parabéns da nossa pelo conversa. projeto, porque eu acho que essa sequência de lives ela é bastante elucidadora, assim. É para ficar gravado, né? É para ficar ali disponível gratuitamente para todo mundo e a galera, como eu falei, é de cauda longa esses vídeos. Nos próximos anos as pessoas vão seguir assistindo o bate-papo do Thiago e do Ramiro, do Thiago com outro Thiago, do Thiago e Alessandra, e eu já fui estudante um dia e eu queria muito ter acesso a esse tipo de conhecimento, mas eu só tinha livros na minha época, não existia live ainda, eu tenho 43 anos, então A gente fico tem que feliz disso aproveitar esses formatos. Claro, claro. Dia 13 de agosto eu vou estar dando um curso no Rio sobre Mindfulness na prática clínica. Então, com o pessoal do INTCC. Então, quem estiver no Rio, quiser ir, pode ir lá, dia 13 de agosto. É dia 13 ou 11, eu nunca sei, eu troco a data Tá no meu Instagram ali. E vai estar sendo transmitido online também esse curso. Então, para quem não puder ir para o Rio de Janeiro, assista online, tá ali no meu Instagram, vou colocar de novo. E amanhã, só o último convite, amanhã eu vou estar fazendo uma live com meu amigo Daniel Gontijo. Você conhece o Daniel, ele fala sobre ciência, pseudociência. E eu vou estar contando amanhã, às 11 da... Ah, não, não é amanhã. É domingo, amanhã é sábado. Domingo, às 11 da manhã, eu vou estar contando para vocês que eu já incorporei Preto Velho na Umbanda. Sabia disso, Ramiro? Não sabia, eu vou assistir essa live, fiquei curioso. Olha que história maluca que o Daniel Gontijo vai fazer eu contar domingo às 11 da manhã. O Thiago, caçador de pseudocientistas com pretos velhos. Vamos incorporando pretos velhos. Essa é um spoiler terrível que eu estou dando aqui. As pessoas vão entrar em desespero. Como assim, Thiago? Domingo às 11 da manhã eu vou estar falando com o Daniel. Ramirão, um abraço, um beijo, querido. Um abração. Descanse e aguarde essa mala chegar, porque ela vai chegar. Muito obrigado. Beijo, beijo e abraço para todo mundo que participou com a gente ao vivo também. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.